boa tarde. Boa tarde. Então, meu nome é Marcos Ziatti. Eu vou fazer essa palestra para vocês sobre o ano de 2020 que se aproxima. Antes de começar a falar sobre o nosso tema, o nosso projeto, eu quero me apresentar. Então, assim, meu nome é Marcos Ziatti, eu tenho uma formação em Geografia, fiz pós-graduação em Política Social e um mestrado em Geografia. Eu digo isso porque eu achei que eu ia fazer doutorado, mas a astrologia e as terapias me capturaram no meio do caminho e assim tem sido e assim tenho me realizado. Acho importante dizer isso também, porque o olhar que eu tenho em relação à astrologia, ele entende que a astrologia não é ciência. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. A astrologia não é ciência. A astrologia é uma linguagem simbólica, é um saber simbólico e que pode ser passível de muitas superstições e interpretações equivocadas ou descaminhos se não for utilizado com o devido crivo. Então, grande parte do meu trabalho como astrólogo tem sido de desconstruir alguns mitos, algumas visões que nós construímos ao longo das últimas décadas em relação à astrologia, na tentativa dos astrólogos dos anos 80, sobretudo, darem para a astrologia status de ciência. Astrologia não é ciência, astronomia é ciência. No passado era tudo uma coisa só. Eu não vou ter a possibilidade, nesse momento, nessa fala, de explicar para vocês as diferenças entre astronomia e astrologia, que fazem com que a astrologia não seja ciência e sim linguagem simbólica, arquetípica, muito mais próxima do tarô do que da física ou da matemática. Ah, mas a astrologia tem muito de matemática. Sim, a astrologia tem muito de matemática, talvez seja uma mistura de ciência e arte. Mas é uma matemática, por exemplo, que não está baseada no céu astronômico. Muitos de vocês podem ser librianos, status de Libra. Se você nasceu até 23 graus de Libra, pela astrologia védica ou pela astrologia sideral, na verdade você é virginiano. E esse céu é o céu que está sobre as nossas cabeças. O céu que a gente trabalha tradicionalmente na astrologia é um céu simbólico. Não corresponde mais ao céu que temos hoje. Ué, Marcos, mas se é assim, então, por que você trabalha com astrologia? Por que você vem aqui falar de astrologia pra gente? Por que você está dedicando a sua vida à astrologia? Porque quando você aplica, funciona. Então tem algumas coisas que não nos é dado compreender muito bem. Tem explicações do porquê funciona, mas eu gostaria de lançar essa questão, mas eu não posso me aprofundar nela no tipo de estudo que a gente vai desenvolver. Tá? A outra coisa que eu gostaria de dizer antes de começar a nossa reflexão é que o meu foco, enquanto alguém que lê as estrelas, é o passado. A astrologia que eu pratico é uma astrologia kármica. É uma astrologia que diz quais são os padrões, quais são os bloqueios, quais são as potencialidades, quais são as questões que estão no seu caminho de vida. Marcos, é possível fazer previsão com astrologia? Sim, muitíssimo possível fazer previsão com astrologia e inclusive eu vou fazer uma previsão com astrologia aqui para vocês. Agora, atentem para a frase. Não importa saber para onde tu vai se tu não sabe de onde você veio. E aí entram as questões da constelação sistêmica, de todo o trabalho que a gente desenvolveu ao longo do dia. De que adianta saber o futuro, saber o que vai acontecer ano que vem, se eu aqui agora estou emaranhado, estou preso, estou bloqueado, estou inconsciente? Não faz o menor sentido. Dou um exemplo. Atendi uma jovem que ia fazer vestibular. Eu faço também orientação vocacional. E no final da mãe, uma conhecida minha estava presente, no final do atendimento ela me lança a seguinte pergunta: eu vou passar no vestibular esse ano? Vocês querem? Eu já conversei com a mãe dela depois. Eu vi nitidamente no mapa dela que não, ela não ia passar no vestibular esse ano, sim, ela iria passar no vestibular ano que vem. Mas eu não podia dizer isso para ela. Porque o esforço que ela está fazendo
para tentar passar no vestibular esse ano é o que vai permitir que ela passe no vestibular ano que vem. Vocês entendem por que é muito importante ter cuidado com previsão e por que o foco do meu trabalho é o passado? Então eu vou aqui fazer um estudo com vocês de base futura. Nem tudo que eu sei e que eu vejo, talvez eu possa dizer, por uma questão de responsabilidade. Vamos sentir se tem campo. Mas, por ter também essa bagagem de professor, eu sou muito didático nas minhas explicações. Mais do que chegar aqui e dizer para vocês o que vai acontecer, eu gostaria de fazer um percurso e mostrar como vai acontecer, o que está acontecendo no céu, que momento que nós estamos vivendo, para a gente falar em grande mutação em 2020. Se bem que a gente está falando de transformação planetária pelo menos há 20 anos. E o ciclo de 20 anos é importante nisso. Essa é a parte que vem depois. Então, o nosso estudo de hoje, ele está dividido, eu tomei a liberdade de dividir essa conversa em 3 partes. Eu entendi que em 3 partes talvez eu desse conta de fazer da maneira mais didática possível. Primeiro, a gente precisa fazer uma breve reflexão sobre sistemas, tipos e fundamentos da astrologia, porque nem todo mundo é iniciado em astrologuês, e geralmente por não ser iniciado em astrologuês, quando a gente lê ou ouve uma leitura astrológica, a gente só faz assim, porque a pessoa está falando com tanta convicção, né, que talvez seja aquilo mesmo. Mas na verdade o que ele está fazendo é traduzindo uma leitura simbólica. Talvez outro astrólogo usaria aquilo, faria a leitura daqueles símbolos com uma outra linguagem. Eu explico. Por exemplo, a pessoa está passando por um trânsito, a gente está vivendo um trânsito, é um exemplo muito simplório, de Marte, por ser mais veloz, em conjunção a Saturno. Saturno tem muitas representações enquanto arquétipo. Tem a ver com a restrição, tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com a estrutura. Do ponto de vista do corpo humano, Saturno rege os ossos, são os ossos. Marte tem a ver com a iniciativa, a força de vontade, a energia bélica, a explosão, né? A eclosão. Não raro uma pessoa pode, num trânsito de Marte sobre seu Saturno, fraturar um osso. O arquétipo é o mesmo. Mas será que vai se desdobrar na tua vida como a fratura de um osso? Isso a astrologia não pode dizer. Ela pode te dizer quais são as forças que estão atuando ali naquele momento. E, gente, isso já é coisa pra caramba. Isso resolve uma vida. Isso dá norte. Mas dá para a astrologia o que é da astrologia. É uma linguagem simbólica. É possível fazer previsões mais apuradas? Sim, mas não vou entrar nesse ponto agora. Segunda parte. Eu vou fazer uma breve leitura do mapa natal do evento, desse nosso encontro, que foi muito auspicioso. E a gente vai fazer uma tradução das energias que jogaram aqui. Acabei fazendo também um mapa dessa palestra, desse momento, que não é muito diferente do mapa do evento, mas tem como tônica um ascendente diferente. Isso vai ser útil para poder explicar para vocês, para já introduzir para vocês como é que está o céu agora e, finalmente, o que vai acontecer em 2020. Na verdade, nós estamos vivendo a culminância de um processo que começou em 2008, final de 2008, início de 2009. Isso vai ser apresentado para vocês muito didaticamente e visualmente, e eu tenho as fotos dos mapas, tem tudo corretamente. Mas entendo, realmente, quando eu comecei a preparar esse material, eu pensei, eu vou estar falando para leigos. Eu imagino, não tem como saber. Então achei por bem pegar 10 minutos para me apresentar, 10 minutos para trabalhar alguns fundamentos, e aí a gente faz a parte final, a segunda metade da palestra, com a leitura de fato, que é o nosso tema. Tudo bem, gente? Pode ser? Faz sentido isso para vocês? Sim. Tá. Então vamos para essa primeira parte, sistema, tipos e fundamentos de astrologia. Há inúmeras escolas de astrologia e nem todas estão listadas aqui. Mas eu já quero que você entenda como é que funciona essa linguagem simbólica. Astrologia védica, ela é incrível. Astrologia da Índia. Ela se baseia num céu diferente do nosso. Se você está até 23 graus de Libra na astrologia tropical, que é a nossa, provavelmente você é virginiano na astrologia védica. E eu te digo uma coisa, se você aplicar, funciona. Funciona de uma forma diferente.
signos não são tão importantes quanto as casas, mas é um outro ponto. Mas é só você ver, a astrologia chinesa, outro sistema. Ao invés de você ter um signo por mês, você vai ter um signo por ano. Astrologia medieval, astrologia árabe, que é mais parecida com a astrologia que a gente pratica hoje, de onde deriva a astrologia moderna, com a diferença de que não inclui Urano, Netuno e Plutão. Vai só até Saturno, porque eram os planetas visíveis naquela época. Você imagina o que era viver naquelas épocas, onde não tinha televisão, não tinha internet, não tinha luz elétrica, talvez o máximo de luminosidade fossem as fogueiras, e a única coisa que a gente tinha para se distrair, ou que a gente tinha certeza que teria sobre as nossas cabeças, é um céu estrelado. Não tem como desenvolver uma arte de leitura disso. De saber que determinada estrela, determinado ponto luminoso, em determinada época do ano, tem como prenúncio grandes inundações, por exemplo. A astrologia não surge como um saber voltado para o indivíduo. Ela surge para reger ciclos coletivos das sociedades. Essa astrologia moderna que a gente pratica, ela é mais recente. Tem a astrologia cabalista, tem a astrologia esotérica, e aí mesmo dentro da astrologia tradicional, da astrologia moderna que a gente pratica, a gente tem alguns sub-ramos, que se detêm a ter focos diferentes. Astrologia médica, que vai fazer um trabalho voltado para a fisiologia do corpo. A astrologia horária, que eu brinco que é muito parecida com o tarô. Simplesmente você faz uma pergunta, qualquer pergunta que você queira ter respondida, e faz um mapa do momento que você fez a pergunta. A leitura do mapa do momento que você fez a pergunta te dá as respostas. Essa astrologia desconta pelo grau de eficiência. Ela tem uma leitura um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer em termos de significadores. Eu vou explicar isso daqui a pouco. A astrologia mundana, que é a que a gente vai praticar aqui agora, que é a astrologia que está ligada a destino de nações, países ou movimentos coletivos, etc. Então a gente já percebeu que há muitas astrologias. Acho que isso já também coloca um campo propício para a gente não entrar em movimentos de superstição ou não tomar tudo que o astrólogo vai falar como uma verdade absoluta final, mas como uma interpretação de eventos, de símbolos celestes, de arquétipos. É disso que se trata, arquétipos. Eu estava assistindo a palestra da Mariana, tem muito a ver com os deuses gregos. Né? No final das contas, os planetas na astrologia são os deuses gregos. E aí eu não vou poder também entrar nessa conversa agora. Tudo bem. Bom, então essa primeira parte, os fundamentos da astrologia. Não são só esses, mas basicamente na leitura de um mapa, você leva em conta signos, casas astrológicas, planetas, aspectos, retrogradações. Esses são os que eu vou ter que utilizar aqui para explicar para vocês o que vai acontecer no ano de 2020. Eu posso já afirmar, eu vou dar minha cara tapa para dizer isso, nenhum de nós está preparado para o que vai acontecer. E quem está falando isso é um astrólogo que não gosta de fazer previsão. E eu vou mostrar, vocês vão ver o que está acontecendo. Tudo bem? E quando eu digo que nenhum de nós está preparado para o que vai acontecer, para o bem ou para o mal. Marcos, vai ser bom ou ruim? Meus alunos vivem me perguntando de astrologia. E eu digo, depende de você. Como é que vai surfar essa onda? Se você tem autoconhecimento, se você tem trabalho interno, você consegue dar conta do que acontece. Se você está emaranhado, você vai tomar o caixote da onda. Vai tomar a pote, não sei como fala caixote. Tudo bem? Bom, quais são esses elementos que eu vou ter que trazer para a nossa conversa? Primeira coisa, os signos. Então eu vou usar aqui uma imagem para cada. Antes de avançar, isso é um mapa astrológico. Basicamente do que se trata é o seguinte: 12 signos ao redor do planeta Terra. A Terra está no centro. Astrologia baseada na perspectiva geocêntrica. Ah, Marcos, mas é a Terra que gira ao redor do Sol. Sim, mas não faz diferença. Para fins práticos, para navegação, é esse sistema que se utiliza. O que a gente vê todo dia quando a gente acorda é o Sol se movimentando sobre o céu. A astrologia nos coloca no centro do nosso próprio universo. Você não está em nenhum lugar aqui. Você está aqui, no centro. E a arte de viver é saber se equilibrar entre essas 12 energias, entre esses 12 deuses que disputam a nossa alma. A arte de viver é saber estar pregado, não numa cruz, mas em 6 eixos. Como me equilibrar
diante dessas forças que me puxam. O meu mestre, André Louro de Almeida, que me iniciou na astrologia, dizia: a astrologia é a geografia da psique. A importância de conhecer o mapa natal, e por isso eu volto nessa questão, é: aqui você consegue entender como a tua cabeça funciona, porque as coisas são como são na sua vida. De posse disso, previsão, ok. Sem estar de posse disso, vai ficar andando em círculos. Esses signos, na verdade, eles são dados pelo caminho aparente do Sol. No plano da eclíptica. Tem várias constelações, nós elegemos 12, que são as 12 que passam de pano de fundo do caminho do Sol. Essas 12 constelações, cada uma com as suas qualidades, eu não posso falar aqui sobre cada uma delas, elas jogam energia, elas fazem input em direção ao centro. Do planeta Terra também, por cálculos e métodos que eu não posso explicar aqui, nós estabelecemos uma divisão em 12 casas astrológicas, que são como vasos que recebem a energia de cada um dos 12 signos. Esses vasos são setores da vida. Casa 1, eu. Casa 2, dinheiro. Casa 3, irmãos, comunidade, vizinhança. Casa 4, família, raiz, ancestralidade. E por a casa 7, casamento, parceria. E por aí vai. Não se trata de falar sobre cada uma das casas agora. E no meio desse caminho, o que é interessante é: cada setor da tua vida é vitalizado por um signo. Então, entendam, todos nós temos os 12 signos. Todos nós temos os 12 signos. Ah, mas eu sou libriano, o que quer dizer que o Sol, no momento de seu nascimento, estava em Libra. Mas há um sistema solar inteiro que está espalhado por aí. E mesmo onde não há planeta, há um signo jogando energia em algum setor da sua vida. Trabalho, carreira, saúde e por aí vai. Essa é uma ideia de como surge o zodíaco. Na vida real, astronomicamente, as constelações têm tamanhos diferentes. Mas há uma geometria sagrada na astrologia que divide tudo em 12 signos de 30 graus. E vejam, constelações são diferentes de signos. Por quê? Signo é uma... eu não sei qual a palavra encontrar. É uma divisão arquetípica que nós criamos para as constelações. Ou seja, nos signos astrológicos, todas as constelações, elas passam artificialmente a ter o mesmo tamanho, 30 graus. Opa, astrologia não é ciência. Não, não é. É uma linguagem simbólica. É uma mistura de, sei lá, matemática e arte. Percebe? Não é como um céu real. E não precisa ser. Como é que você sabe? Aplica que funciona. Os seres humanos estão fazendo isso há milhares de anos. Tá bem? Então aqui a gente coloquei o Sol no centro do processo, mas é porque a imagem era essa. Se aqui for a Terra e aqui for o Sol, o que significa dizer? Olha, a Terra está em peixes. Quando da Terra você olha para o Sol, você vê que o Sol está tendo um pano de fundo alguma dessas constelações. Se a Terra estiver aqui, ele vai ter como pano de fundo a constelação de Capricórnio. E é isso que dá origem ao signo solar. Tá bem? É isso que vai dando input em direção ao planeta Terra. Essas são as 12 casas astrológicas que recebem, cada uma, as energias desses 12 signos. E aí eu vou deixar essa imagem um pouquinho para vocês. É boa, né? Ai meu Deus, o que está acontecendo em relação à minha profissão? Ah, eu tenho um monte de planeta na casa 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu quer que aquelas funções ali morram e renasçam. Mas enfim, não dá para fazer tudo isso agora. Mas então os signos entram e jogam energia na casa astrológica. Tipo de parceria que você atrai para a tua vida, está ligado, quando eu digo parceria, sociedade, casamento, está ligado diretamente ao signo que você tem abrindo a tua casa 7, ao seu regente e a alguns outros planetas. Então, por fim, nós temos os planetas. E eu não mostrei no mapa. Então nós temos signos jogando energia na casa. E entre essas duas situações tem os planetas. Os planetas, eles têm uma dupla função. Eles podem ser tanto funções psicológicas,
quanto significadores. Por exemplo, funções psicológicas. É como se fossem funções fisiológicas. O coração bate, o rim filtra. Então, o Sol é a tua essência, a tua vitalidade, teu self, na psicologia analítica. A Lua, tuas emoções, teu passado, a maneira como você sente. A Marte, a tua força de vontade. Mercúrio, a forma como você se comunica e está com a mente estruturada. E por aí vai. Agora, esses planetas também podem ser significadores. O Sol pode ser o pai, a Lua é a mãe, a Lua é o passado, é o registro de uma vida passada também, e por aí vai. O que eu gostaria de chamar a atenção com isso, na verdade eu queria conduzir até aqui, porque agora vai começar a nossa palestra. Quando você olha para essa imagem, esses planetas eles são divididos, eles podem ser divididos em 3 categorias. Isso é muito importante para entender o que vai acontecer em 2020. Tá? Os planetas eles podem ser pessoais, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Esses planetas falam da pessoa, da personalidade, tua vitalidade, teu tipo de meio de comunicação, teu senso estético padrão afetivo, tua força de vontade, tuas emoções. Esses planetas são pequenos e rápidos. Eles falam de movimentos individuais, da tua vida, da tua pessoa, da tua personalidade. Agora, quando chegamos em Júpiter e Saturno, que são protagonistas dessa grande conjunção, que eu vou apresentar para vocês já já, esses planetas são maiores, mais distantes e mais lentos. Eles não falam da vida pessoal, eles são planetas sociais. Eles falam de movimentos mais coletivos. Ah, mas a ação de Saturno na minha vida influi? Influi. Onde você tem Saturno no teu mapa natal, ali você tem um carro. Ponto. Ali você tem a grande responsabilidade, não tem uma restrição. Ponto. Acabou. Não tem conversa. Se tiver em bom aspecto, pode ter uma capacidade de estruturar. Eles também são lidos de maneira individual. Mas para essa astrologia mundana que a gente vai fazer de previsão coletiva, Júpiter e Saturno falam de movimentos da sociedade. Sociais. Planetas pessoais falam de você. Planetas sociais falam do coletivo. Júpiter é o grande benéfico, é a expansão. Está associado à energia de Sagitário, Júpiter é Zeus. Eu ri quando Mariana falou de Zeus. Quem assistiu a palestra entendeu, né? Então Júpiter ele é todo benéfico, todo otimista. Mas ele também é expansivo. Para o bem e para o mal será analisado daqui a pouco, quando eu for falar da grande conjunção. Saturno, ele é essencialmente maléfico. É uma pena, mas ele é essencialmente maléfico. Saturno é Cronos, devorava os próprios filhos. A ação de Saturno no mapa, ele sugere muita restrição e aridez. Ele restringe para estruturar no mapa natal individual e mapas coletivos. Agora notem, a astrologia tradicionalmente ia só até aqui. E vai muito bem. Se eu fizer um mapa com um astrólogo medieval que só lê até Saturno, funciona? Funciona. Eles leem de uma maneira um pouco diferente. Funciona. Os planetas vão reger 2 signos, diferente da astrologia moderna. Nos últimos 200 anos, entrou no campo da consciência humana Urano, Netuno e Plutão. Esses planetas são chamados de transpessoais. Eles não falam nem da pessoa que tu é, nem do meio social em que tu vive. Esses planetas falam de arquétipos muito profundos, eles são geracionais. Vou dar um exemplo. Plutão, ele fica 24 anos num signo. Significa dizer que todo mundo que está nascendo, desde 2009 até agora, até 2024, todo mundo que está nascendo vai ter Plutão em Capricórnio. Ele é um planeta geracional. Aqui a gente tem uma pista. A inteligência que governa esse planeta, ela se estrutura de tal maneira a fazer com que ondas de encarnação tragam seres com individualidade própria, mas que estejam ligados um ao outro por laços geracionais. E isso tem muita força. Esses planetas no nosso mapa natal, eles fazem sentido de ser lido com aspectos aos planetas pessoais ou nas casas, nem tanto no signo.
no mapa individual, no mapa coletivo total. E por fim, que os planetas foram apresentados e essa divisão entre esses três grupos foi feita, tem uma outra imagem dos planetas para ilustrar o último ponto que eu coloquei lá no início, que são os aspectos planetários. Os aspectos são os ângulos que os planetas fazem em relação ao planeta Terra. Pode ser um ângulo de 90 graus, é uma quadratura, é um aspecto tenso. Pode ser um ângulo de 180 graus, uma oposição, é uma tensão também. Pode ser um trígono, pode ser um sextil, são aspectos harmônicos, respectivamente 120 e 60 graus. Não vai ser importante para a nossa conversa hoje. O que vai ser importante para a nossa conversa hoje são são as conjunções. E o título da palestra é a Grande Conjunção de 2020. Então, eu entendi que era necessário fazer esse preâmbulo para situar vocês, sobretudo os que são leigos em astrologia, o que está acontecendo. Uma grande conjunção os planetas, eles estão a menos de 3 graus dos 30 possíveis dentro de um signo de distância. Ou seja, esses planetas, eles estão fundidos. Vocês conseguem entender o que é uma conjunção? Há discordâncias em relação aos astrólogos sobre o chamado desvio de órbita. O que é uma conjunção? 3 graus, outros 5, outros 7, 8, 9, 12. Mais que 12 ninguém aceita conjunção, não. Não vou entrar nesses pormenores técnicos. Para efeito de nosso estudo, eu trabalhei com as conjunções exatas, para dar datas precisas. Então, Marcos, você está dizendo que naquela data vai acontecer tal coisa? Não. Esse é o ponto do desvio do orbe. A conjunção ela é o ápice de um movimento crescente. Então, a coisa já está acontecendo, ela vai atingir um clímax matemático e depois ela volta a se afastar. Os eventos podem ser um pouco antes, podem ser um pouco depois, para esse tipo de astrologia. Porque no final das contas eu não estou tão interessado. No final, se eu sentir campo, a gente pode falar das coisas mais concretas, mas eu vou tentar conduzir a minha fala de maneira menos prática possível, mais interiorizada possível. Até para manter a vibração alta. É uma responsabilidade minha fechar esse trabalho com uma vibração elevada. Então, vou tentar tangenciar determinadas questões que poderiam ser ditas mais explicitamente. Tá? Mas, no final das contas, o ano de 2020 inteiro, ele vai ferver. Eu vou mostrar para vocês. Agora, nós estamos prontos para ver. Tudo bem? Bom, antes, preparei vocês, dei o clipe, esqueci que tem eu vou passar rápido por isso. Mapa da palestra, mapa do evento, uma breve análise. Vocês estão tensos, velho? Marcos, nessa história, onde fica a cabeça e cauda do dragão? Olha, primeiro seu nome. Cláudia. Cláudia, deixa eu te falar uma coisa. Entra nisso ou não entra? Vai entrar, mas você sabe porque assim, toda vez que eu dou palestra, no outro médico é a mesma coisa. Acabou a palestra, a pessoa fala assim, cabeça e cauda do dragão. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, uma pausa para respirar também. Eu, como astrólogo, e dentro da escola que eu sirvo, né, conforme eu aprendi, a cabeça e a cauda do dragão, ou no do norte, no do sul, para mim, na minha prática, ela é 50% da leitura de um mapa astrológico. O nó do norte resolve a vida. Para quem tem mais de 35 anos. Olha só, vou repetir bem devagar. Para quem tem mais de 35 anos, conhecer o seu nó do norte, olha só, o norte resolve a vida. Isso tem origem na astrologia védica, não são todos os astrólogos ocidentais que usam. Vai cair aqui na nossa leitura, porque eu já vou te antecipar. Agora, nesse momento, nós estamos com Plutão, Saturno e o nó do Sul em conjunção. O Sul, que é essencialmente maléfico. Então entra, mas eu não vou poder falar muito sobre o nodo em si, porque é o que eu adoro. Toda palestra você pergunta, tem o nodo do norte? Vou dar só uma palestra de nodos, cara. Vocês vão ver. É o melhor assunto da astrologia. Eu acho que é o mais útil. É o mais útil. Bom, aqui nós temos um lindo mapa do nosso evento que começou às 9 horas da manhã. Na verdade, ele não começou às 9 horas da manhã. Ele começou às 9h10, 9h15, eu estava nervoso, falou assim, começa, porque eu já tinha feito o mapa. E por quê? Mas tudo bem. Astrólogos sofrem. Eu falo, gente, às 9 horas começa. Por quê? Porque eu fiz o mapa antes e quando eu vi o horário de 9 horas eu fiquei muito feliz. Eu não vou ter como aqui explicar para vocês todos os símbolos, enfim. Mas esse 4 aqui, ele é Júpiter.
essa linha da casa 1, que é a linha do horizonte, é o ascendente. Então, quando a gente fez aquela roda ali, né, e abrimos os nossos trabalhos, eu posso dizer assim, nós estávamos sobre a regência de fundo da energia de Sagitário, que é uma energia de muito otimismo, que é uma energia de muito conhecimento, muita sabedoria, é uma energia expansiva, essencialmente benéfica. E não bastasse ter o ascendente Sagitário, mas o seu embaixador, o planeta Júpiter, Zeus, na linha do ascendente. Eu não poderia imaginar uma abertura mais auspiciosa. Então, assim, não é porque eu estou falando, eu fiz o que agora vocês estão vendo. Percebe a diferença? Precisa entender um pouco como funciona. Uma outra coisa que chama a atenção no nosso evento é esse Sol, né, em Libra, que é o Sol voltado para os outros, mas na casa 11, que é a casa ligada a Aquário, ela é a casa dos projetos coletivos, a casa da coletividade, da vida social, dos amigos, de muita gente. Então confirma esse caráter de, olha, vamos todo mundo aqui se reunir em prol de ideais coletivos, com uma comunicação afetuosa ou um afeto comunicativo, Vênus, Mercúrio, sobre uma energia de expansão. Ah, Marcos, mas só tem coisa boa? Não, não. Tem uns pontos tensos. Não posso falar muito abertamente sobre eles. Não devo. Mas nós temos aqui, mas olha que interessante, vamos fazer essa leitura juntos. A nossa casa 2, a casa desse evento, a casa que materialmente a gente entende como casa das finanças, ela está sobre os aspectos mais tensionados. Mas a casa 2 é uma casa de valores. Então são valores materiais, são os bens, mas também são valores internos. A casa 2 é uma casa de valores. E aonde vocês têm, qualquer um de vocês, Capricórnio no mapa natal, ou eu também, eu também tenho Capricórnio no mapa natal em algum lugar, aonde nós temos Capricórnio no mapa natal, desde 2009, aí depende um pouquinho para cada um, se tu tem Sol no grau 10, se tem Sol no grau 20, depende. Mas aonde você tem Capricórnio no teu mapa natal, você está vivendo as lições mais duras. Quem tem Sol em Capricórnio está passando perrengue, não precisa levantar a mão não. Quem tem ascendente em Capricórnio está passando perrengue, uma busca desesperada de se reestruturar, de como se apresentar para o mundo. Literalmente aquela águia que precisa arrancar os bicos e as penas para poder renascer, e que tem a Lua em Capricórnio. Né? E quem tem Vênus e quem tem Mercúrio? Também. Quem tem planeta em Capricórnio está vivendo aqueles temas. Não dá para falar coletivamente, é isso que eu falo, a questão da previsão, mas se tu faz o teu mapa individual, aí dá para ver, porque aí você tem o mapa da pessoa. Não gosto de fazer previsão coletiva, porque não é assim que funciona. Mas com esses exemplos, quem tem um pouquinho de conhecimento já entendeu do que eu estou querendo dizer. Tá? E eu vou dizer por que Capricórnio é o nosso grande calcanhar de Aquiles neste momento, de 2009 até 2020. Eu vou dizer, na segunda parte. Mas então, essa casa de valores, ela tem uma questão interessante. É onde está acontecendo a conjunção Saturno-Plutão, mas a Lua está em trânsito nessa data, nesse evento. E entendo que nesse ponto de muita turbulência, a gente traz emoção. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui viveram curas emocionais, ou tiveram percepções sobre si. Enfim, as emoções foram incluídas nesse trabalho. Tá? Esse trabalho também, ele tem um Nodo Sul aqui, porque o mapa não aparece, devia ter colocado, ele está sempre em oposição ao Norte. O Sul, como um passado kármico, essencialmente maléfico, de fato, o que a gente veio fazer aqui hoje é ressignificar as emoções. A gente veio transformar a nossa maneira de sentir. Aqui eu quero dizer uma coisa. Fala-se muito de que o pensamento cria a realidade. E é correto, o pensamento cria a realidade, quem sou eu para dizer que não? Mas eu vejo tanta gente pensando, mudando a maneira de pensar e não conseguindo desbloquear a sua vida e os seus temas, e se isso faz sentido para você, eu queria propor uma nova reflexão. O que cria a realidade são as emoções. A tua maneira de sentir é que vai dizer como é que tu vai se relacionar com as coisas. Eu
vocês viram no início, eu trabalho com astrologia e constelação familiar. Eu sou formado, né, em alinhamento energético também, não exerci, e Cristina Rohr, querida, está me resgatando, porque a grande curadora e foi aluna da minha mestra também. Né? Passou um filme aqui, né, quando eu fiz o trabalho contigo, eu lembrei como era bom. As emoções, a nossa maneira, essencialmente todo esse trabalho energético, todo o trabalho terapêutico, ele tem por finalidade nos ensinar a sentir melhor. É claro que o xamã pode vir aí fazer um paranauê e, porra, estou me sentindo bem, mas se tu não mudar a tua maneira de sentir as emoções, ressignificar as tuas emoções, aquilo vai voltar para a tua vida. O que transforma a realidade são as emoções. E o pensamento segue as emoções. Nós somos uma humanidade essencialmente atlante. Diz o ensinamento que 80% da humanidade é atlante. O foco ainda é nas emoções. A gente está perdido no plano da mente. É possível ter silêncio emocional. Mas quantas pessoas meditam, têm silêncio emocional e são um turbilhão emocional? Tem silêncio mental e são um turbilhão. Se fosse assim, todo terapeuta era sereno. Eu não sou sereno. O foco é nas emoções. Eu queria deixar isso registrado. E aqui tem uma outra coisa, por fim, que é a nossa casa 4, com Lilith, Netuno, parte da fortuna e Quiron já indo embora, que tem muito a ver com o feminino. São planetas essencialmente femininos, é um trabalho que tem majoritariamente mulheres. Uma das coisas mais difíceis de curar nesse planeta, segundo o ensinamento, é o corpo de dor que as mulheres têm em relação aos homens. É legítimo, mas também não vamos resolver isso substituindo um extremo por outro extremo. Não tenho as respostas. Não tenho as respostas. Mas é essencialmente um trabalho sobre as emoções. Como eu, como mulher, como ressignifico as minhas emoções em relação ao masculino? Eu, como homem, como ressignifico as minhas emoções em relação ao feminino? O mapa da palestra de agora, ele é basicamente o mesmo mapa, só que como mudou a hora, a cada 2 horas isso aqui sobe no horizonte, então saiu do Sagitário que estava aqui, nós estamos sobre a energia de peixes. E eu achei incrível, é uma energia de fechamento, é uma energia de muita espiritualidade, de muita inspiração, de muito acolhimento, de muita compaixão. E eu acho que é o que a gente está experimentando aqui agora. A gente experimentou também ao longo do dia. Não vou... Eu quero dizer uma outra coisa sobre esse mapa, porque mudou a casa e mudou a hora. O Sol está na casa 7. Eu estou aqui para vocês, por vocês. Este evento, esse momento, é para cada um de vocês. O foco não sou eu. O Sol está voltado para o outro. Marcos, eu tenho Sol na casa 7 no meu mapa natal. Eu preciso dar esse bizu. Sol na casa 7 no mapa natal são pessoas que sofrem muito pela necessidade de sempre ter relacionamento. Como se resolve? É um ótimo posicionamento para terapeutas. Porque a doação o tempo inteiro. Um Sol na casa 7, ele existe para se doar para o outro. Eu não tenho Sol na casa 7 não. Mas esse momento aqui também foi muito bom para mim quando eu vi que ele é um momento completamente voltado para os outros, com afeto na comunicação, de forma, na casa 8, plutônica, de forma escorpiana, de forma intensa. Porque a partir de agora começam as provocações. Tá bem? Vamos entrar no terceiro ponto. Grande mutação em 2020. Eu precisava fazer o que eu fiz, né? Mas quando eu me dei conta, eu falei, cara, isso dá um pulso, tem muita coisa. E não vou conseguir falar de tudo, mas vou falar do fundamental. Olha, vou fazer um apanhado geral do que está acontecendo, só narrando os eventos, e depois que eu narrar todos os eventos, porque não são poucos, a gente vai fazer a leitura de interpretação. Tá? Eu entendi que o método é esse. Então, o que está acontecendo neste momento, ou o que está acontecendo nestes últimos momentos em todos nós? Dessa perspectiva da astrologia mundana, coletiva.
Não tem a ver com o nosso mapa individual, apesar de que isso se reflete no mapa individual onde você tem Capricórnio. Então agora eu não vou mais falar para pessoas, vou falar para a coletividade. Plutão é um transpessoal lento, entrou no Capricórnio em 2009. Capricórnio, dos dois arquétipos do zodíaco, vamos falar um pouco sobre o que quer dizer essa energia de Capricórnio. Capricórnio é um signo cardinal de iniciativa, um signo de terra, ligado à praticidade, às coisas práticas da vida. A astrologia ela tem uma reflexão sobre os 4 elementos: a terra, a água, o fogo, o ar, cada um com suas qualidades. Porque essa grande mutação tem a ver com a mudança de elemento. Então a terra está ligada à praticidade, o ar está ligado à mente, a água está ligada às emoções, o fogo está ligado ao entusiasmo, ao espírito. Então, Capricórnio, ele é o signo análogo à 10ª casa. Capricórnio é a energia arquetípica da eficiência, da gestão. Se vocês precisarem contratar alguém para gerenciar o negócio de vocês, podem contratar um ascendente capricorniano. São pessoas muito eficientes. Tá? Capricórnio rege a política. Não quero aprofundar muito, eu vou falar só a palavra política. Cada um vai para o lado que quiser ir. Capricórnio rege a política. A gestão da nação, que é Câncer. A terra, as raízes, é Câncer. Porque não tem como você falar do polo oposto. A gestão disso, a estrutura, o Estado, o governo, a gestão disso é Capricórnio. Desde 2009, Plutão entrou em Capricórnio. Quem é Plutão enquanto significador? Pense na mitologia em Hades, o deus do submundo. O signo análogo a Escorpião. É uma energia de morte, renascimento, transformação. Você pode entender a energia de Plutão da seguinte maneira, até porque tem 3 níveis, tudo tem 3 decanatos. Num primeiro nível, você imagina um escorpião, e eu li isso, achei incrível, quer dizer, incrível. Que os romanos faziam um círculo de fogo, botavam um escorpião dentro, vivo. E quando o escorpião andava pelo círculo e não tinha para onde ir, ele se picava e se suicidava. Pessoas com energia forte de escorpião, e aí cada um sabe da sua energia, são pessoas com uma tendência a se sabotar, a se destruir quando acuadas. Né? Plutão, que é o responsável por isso, entrou no signo de Capricórnio, que representa a política, a superestrutura, a gestão do território, a eficiência. Um outro nível para a energia de Plutão, dos 3 possíveis, os 3 decanatos, é a história da águia que eu já contei. Que acha que a águia vive até 15 anos, depois disso ela está velha, e aí ela tem a opção de ou morrer no fundo da caverna, porque não consegue mais caçar, ou ela arranca todas as penas com o bico, ela depois arranca as garras com o bico, depois bate o bico na pedra, quebra o bico, nasce tudo de novo, ela vive dobro. Energia de Plutão em Capricórnio. Por fim, o último decanato mais sutil é o próprio arquétipo da Fênix, a resiliência, a capacidade de morrer e renascer melhor. Agora eu te pergunto, na tua vida, aonde está o signo de Capricórnio, em que nível você está vivendo isso? Como um escorpião aquado que está se matando, como alguém que está ali a duras penas sobrevivendo, ou como alguém que se transformou? Coletivamente, o que nós estamos passando é isso. Mas cada um está vivendo isso num setor da vida diferente. Mas, coletivamente, o processo é esse. Então, entrou Plutão, nos primeiros anos, não tem muito jeito. Os primeiros decanatos, começou como escorpião que se pica, depois foi para a águia que renasce, e agora a gente está entrando já no último decanato de Capricórnio, a gente já está entrando no momento Fênix. Ah, mas eu não estou me sentindo Fênix, não. Cara, tu está atrasado então. Sim. Vai bem. Se agiliza aí. Se agiliza aí, porque tá ficando para trás, tá? Tem que vir mais no domingo natural integrativo, porque essa é a temperatura do momento em que a gente deveria estar. E por isso a astrologia é tão importante, né? Porque
nos dá o ritmo da vida. A gente entende o que está acontecendo, aonde dá a energia, aonde dá a atenção. A atenção é energia. Então você possa ter um mapa, você sabe para onde dá a atenção. Agora, até aí, a ação de Plutão como transpessoal, ela começa muito no inconsciente, das profundezas. Isso ficou mais claro, porque se já não bastasse estar ruim, vamos botar assim, não existe bom ou ruim em astrologia, mas eu vou falar, tem que falar. Se não bastasse ser Plutão, em 2017, Saturno também entrou em Capricórnio. E como eu disse para vocês no início, Saturno é o karma, a responsabilidade, a lei, a restrição. E detalhe, Saturno em Capricórnio está em casa, está domiciliado. Então, é como se fosse um jogo de futebol, Saturno tem um mundo de campo. Então, Plutão destruiu, Saturno vem restringindo. No final, nesse momento aqui, agora, eu podia ter botado, não botei. No meio disso aqui, a cada 1 ano e 8 meses, nós temos o Nodo Sul também. Então, o Nodo Sul hoje, ele está, eu vou voltar para o outro mapa. O Nodo Sul hoje, ele está exatamente conjunto, olha aqui, está vendo a oposição dele? A Plutão e Saturno, que é toda a bagagem kármica. Então, a gente está tendo uma ação, vamos lá, de Plutão, essa ação transformadora, né, de morte e nascimento, de transformação, da transformação das estruturas. Eu vou chegar aí. Transformação das estruturas, mas é correto, é isso. Mas eu ainda digo mais. No caso do mapa brasileiro, eu não vou falar do mapa brasileiro, não. Mas, eu quero ter cuidado. O que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo esse trânsito na casa 4, que é uma casa que tem a ver com raízes e ancestralidade, com a família. E aí cada um tira suas conclusões. Cada um tira suas conclusões. Tá bem? Esse Nodo Sul ele diz que o que está acontecendo agora não é só ruim. Ele está acontecendo agora porque ele tem um ajuste de ponta kármico. Não é um Nodo Norte benéfico dizendo, olha, é para cá, para essa transformação que vocês se curam. O Nodo Norte é sempre benéfico. O Nodo Norte está dizendo que vocês se curam pelo cuidado. Vocês se curam pelo amor. O Nodo Sul, que não aparece, mas está aqui, ele está deixando claro que essa treta não começou agora. É um acerto de contas. É uma coisa que estava reprimida há muito tempo e bluf. Para poder curar, precisa fazer a catarse. Precisa vir à tona. Seja lá o que você entenda que isso seja, eu não estou dizendo explicitamente o que é. Porque esse é um ponto importante, eu quero deixar isso claro. Nós vivemos um momento de polarização, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu sinto que agora é o momento de dizer o seguinte: o trabalho é sobre as emoções. Todo mundo sente que tem direito de estar indignado. E nesse direito de estar indignado, a gente destrói o outro. E não consegue fazer contato que o outro que pensa diferente da gente, pode pensar certo, pode pensar errado, mas ele pensa porque ele acredita que está pensando da forma mais luminosa possível. Se nós não pudermos olhar para as cagadas que estão no mundo e entender que elas são a distorção de uma ideia luminosa, nós não vamos dar o salto. Que eu vou falar no final da palestra. Eu vou dar um exemplo. Tá? Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu sou grato e o quanto que tem fluído na minha vida o trabalho das constelações familiares. E todo mundo aqui ouviu falar, o mestre Álvaro fez, o Fred, a gente estudou junto, enfim. Todo mundo de constelação familiar vai mudar o mundo, vai salvar o mundo. Aguardem. Vamos fazer uma análise. Esse é um trabalho muito luminoso. Eu poderia me associar a uma ideia mais progressista, aquariana, que é o próximo ciclo, ou mais conservadora, capricorniana. É terra. É terra. Agora vamos ver a luz e sombra. Eu posso tanto me afirmar de maneira conservadora, não reconhecendo o direito do outro ser, não reconhecendo que o outro pode ser diferente de mim nas suas formas de amar, entender a vida, professar fé, etc. e tal. É a expressão sombra do mesmo arquétipo que hoje está fazendo a gente ter esse boom de constelação familiar, que é o resgate à ancestralidade, as raízes. Saber que, olha, se nós não estivermos dentro dessas 3 leis, que do ponto de vista político, que seriam conservadoras pra caramba, não há salvação.
Então eu tenho conservadorismo na sombra, eu tenho conservadorismo na luz. Eu posso ter o progressismo na sombra e posso ter o progressismo na luz. É a escolha de cada um, não cabe a mim arbitrar sobre isso. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: independente da nossa escolha, se aquilo que é diferente de nós nos causa indignação e nos faz sentir emoções ruins, nós estamos ficando para trás. Porque a grande prova são sobre as nossas emoções. O futuro é dos seres pontes. Eu vou falar isso na parte final. Júpiter em Capricórnio chega em dezembro, no final do ano. Júpiter entra em Capricórnio. E aí a gente tem uma dupla possibilidade de interpretação. Eu adoraria dizer para vocês que a entrada de Júpiter vai dar como grande benéfico uma aliviada nessa conjunção que está estabelecida. Só que como quem tem um mando de campo é Saturno, é muito provável que a entrada de Júpiter em Capricórnio vai expandir o atual momento e não curar, porque Saturno está domiciliado em Capricórnio, Júpiter não está bem ali. Vocês estão me acompanhando? Caramba, não entendo nada que ele está falando. Estão me acompanhando? Tá? Bom, virou o ano. Virou o ano. Calma. Virou o ano. No dia 20 de março, nós teremos o Ano Novo Astrológico, que para a astrologia é quando está no ponto vernal de Áries. É a entrada da primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. O que há de interessante nesse Ano Novo Astrológico? Vamos ver o mapa. E aí é o que muitos chamam, o Newton Schultz, por exemplo, fez muito vídeo sobre isso. Tem umas controvérsias. A grande conjunção. Vamos lá. Eu já chamei para a conversa Plutão, Saturno, disse que Júpiter vai entrar em dezembro e em março chega Marte. Marte é um planeta veloz, então Marte em trânsito, a atuação dele é ser estopim, gatilho. Então imagina uma situação que está muito ruim, está ali pegando fogo, esperando uma fagulha. Marte é a fagulha, dois maléficos. Marte pequeno maléfico, Saturno grande maléfico. Agora, detalhe, calma gente, isso vai terminar bem. Vocês... Não, eu vou até 2021. Calma, eu vou até 2021. Então, estamos juntos acompanhando os movimentos arretânicos. Então, olha só, a presença de Marte aqui já está todo mundo ali, aquele foco de tensão. Aí Marte é aquele que vai falar, a favor da tua mãe, você pronto, acabou. Você vai, nós teremos um ano tenso. 2020 será um ano tenso. Ah, Marcos, isso não é uma novidade, eu sei. Mas pelo menos agora eu estou mostrando para vocês o porquê. Mas o interessante disso, e é isso que eu quero chamar a atenção, é que não é só uma questão de um momento. É uma coincidência, vamos botar assim, cósmica. Isso, cara, eu fico fascinado com a astrologia, sério. Eu não sei explicar. Cara, Deus está controlando isso, não é possível. É uma engrenagem muito precisa. Porque esse estopim, ele não cai no dia 19 de março. Ele não cai no dia 18, ele não cai em qualquer data. Ele cai exatamente. Cadê a hora? 00:50, exatamente no Ano Novo Astrológico. Que é, para nós astrólogos, um mapa que a gente usa para estudar o ano. Então isso não é só um evento de 20 de março. É o mapa do ano. O mapa do ano de 2020 aponta, de acordo com Brasília, tá? Eu fiz baseado em Brasília porque eu pensei mesmo no âmbito político. Não quis fazer voltado para Teresópolis. O do evento, da palestra, eu fiz para Teresópolis. Mas o ascendente, né, a manifestação externa, tema de 2020 vai ser um tema de muita turbulência, por conta desses 4 planetas que se encontram no mesmo signo. Tem um Sol em conjunção a Quiron e Lilith, que são essencialmente 2 feridas. Tem alunos meus aqui do curso de astrologia, eu ainda não tinha visto, né? Vocês devem ter visto o meu símbolo que eu adotei para o trabalho é Quiron. Porque eu tenho Quiron é um arquétipo do curador ferido, é um asteroide, foi descoberto em 77, eu estudei numa escola
da astrologia portuguesa, que é espaço Quiron. Eu tenho um carinho pela energia de Quiron. Curador ferido. Mas é o seguinte, qual é o mito de Quiron? Ele é um centauro imortal, ele recebe uma flechada envenenada na coxa e ele não morre com o veneno da flecha. Mas ele também, a flecha tinha sido feita, eu não me lembro por quem, se foi a flecha de Zeus, de Hades, Poseidon, não me lembro, mas também é uma flecha mágica, então ele nem cura porque é imortal, mas também não morre porque é imortal, ele fica com aquela ferida sangrando para sempre. Por sempre não. Ele fica com aquela ferida. Há versões diferentes do mito, porque em alguns ele consegue descansar e morrer, mas o ponto é, nessa ferida que não cicatriza, mas também não o mata, é que ele encontra a energia para curar os outros. O nosso Sol do ano novo astrológico vai estar em conjunção a Quiron. É uma individualidade, uma essência, uma turbina ferida. Em conjunção a Lilith, que também não é um planeta, é um ponto fictício ligado às fases da Lua, bastante ligado ao feminino, que eu não vou aprofundar aqui agora, mas é tanto feminino empoderado quanto feminino ferido. Lilith foi a primeira mulher de Adão e não se submeteu ao patriarcado. E foi expulsa do paraíso e aí Deus criou a Eva da costela de Adão, a sua imagem e semelhança mais submissa. Essa é Lilith. Para o bem e para o mal. Você decide como é que tu vai fazer essa ponte no teu coração para não ter ódio dos homens. E vocês homens, nós homens, né? Eu estou aqui na postura neutra, como também não ter ódio das mulheres. Enfim, esse é o grande tema e a gente deu ele como pano de fundo para o encontro. No mapa do evento, Sol e Lua estão em quadratura nesse encontro. Isso não é um aspecto harmônico, mas ele expressa potencial criativo. É isso que a gente veio curar. Tem mais coisas. O Nodo Norte continua sendo foi um dos outros, em Câncer. Agora é a boa notícia. Ó, Marcos, finalmente. Então isso vai durar o ano inteiro. Aí agora, finalmente, que a gente chama de fato de grande conjunção, eu vou explicar isso, e isso é muito interessante, prestem atenção. Agora a gente está entrando na parte final, onde a gente vai amarrar tudo dessa introdução. Júpiter e Saturno vão fazer uma conjunção exata em 21 de dezembro de 2020, para encerrar o ano. Agora, detalhe, esta conjunção exata, ela só acontece a cada 20 anos. Ela só acontece a cada 20 anos. Mas calma, está inserida em ciclos mais amplos. Então, só para você ter uma ideia, é o seguinte, eu vou diminuir o astrologuês. Nos últimos 150 anos, com todo o século XX, eu acho que foi até 1843. Eu anotei, cara, mas eu não vou ficar... Eu não gosto. Eu anotei. Eu acho que tem até um slide. Depois eu vou passar. Todas as conjunções de Saturno e Netuno que acontecem a cada 20 anos, que são esse presságio de grandes transformações coletivas, todo ciclo de 20 anos, quando tem uma conjunção Júpiter-Saturno, você tem quedas de regime. Você tem grandes transformações sociais. Por quê? Lembra do início? São os únicos dois planetas sociais. Agora, detalhe, nos últimos 100 anos, no mínimo, é mais, mas é para eu não correr o risco de ser impreciso. Prefiro ser impreciso para menos. Ao longo do século XX inteiro, mas eu sei que antes, todas as conjunções Saturno e Plutão foram em signos de terra. Desde 1843, talvez, desde o século XIX, a gente vive o auge do materialismo. O ensinamento diz que nós viemos do mais sutil, descemos para a matéria, para o mais denso e retornamos para o mais sutil. Eu digo para vocês com bastante segurança, a astrologia tem me permitido aprender muito mais do que eu achei que eu ia saber, que desde o final dos anos 80, nós já estamos fazendo o caminho de retorno para casa. Nós já estamos saindo do auge da densidade e entrando no sutil. Marcos, como? Você pode explicar? Vou dizer agora. Ao longo do século XX inteiro, todas essas conjunções foram em signo de terra,
com todas essas características ligadas à materialidade, à praticidade. Só você pegar a sua pessoa, o formato do seu gênero, pega a história do século XX. Daí vamos começar, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Agora olha que lindo, que lindo. Em 1981, que a cada 20 anos, acompanhe comigo uma coisa, para ficar bem claro. Júpiter, ele passa um ano em cada signo. Eu quero que vocês visualizem isso bem. Então ele demora 12 anos para fazer o seu retorno. Saturno, ele fica em média de 2,3 a 3 anos, porque eu não falei dos movimentos retrógrados, quando o planeta parece que vai para trás. Não falei é porque não era para falar, mas é essa impressão de que o planeta está indo para trás, sem ouvir, Mercúrio está retrógrado. Mercúrio no mapa natal retrógrado significa que ali você está num tema kármico, trabalhando ele há mais de uma vida. Ou porque usou mal, ou porque não desenvolveu. Mercúrio em trânsito, um planeta em trânsito retrógrado, significa que aquela questão que está sendo trabalhada está sendo em revisão. Semana passada, Plutão estava em movimento retrógrado, semana passada voltou para o movimento direto. As coisas estavam meio paradas, elas vão avançar. Tá? Agora, qual é o ponto? Por que eu estou falando isso? Saturno, ele vai demorar 29 anos em média. Então, o que acontece? Nesse momento que os dois estão juntos, por que demora 20 anos? Porque Júpiter vem rapidão. Em 12 ele está aqui, mas aí Saturno avança mais lento, então eles vão se encontrar sempre em signos. Isso é lindo, isso se repete de 200 em 200 anos. Então o ciclo que a gente está saindo, e eu vou explicar porque saindo, é o encontro em Touro, o encontro em Virgem, o encontro em Capricórnio. O encontro era assim, tem sido assim nos últimos 200 anos. Porém, em 1981, houve uma rara ocasião em que esse encontro se deu num signo de ar. Foi em Libra. Agora, vamos fazer um exercício. Lembrem dos anos 80. Dos anos 80 até 2000. Ela foi completamente diferente do ponto de vista dessa conjunção do que foi atrás. Eu tenho uma ideia sobre os anos 80 que é o seguinte. Nos anos 80 parece que o futuro já tinha chegado. Quem viveu os anos 80. As músicas, aquelas baterias com muito som wave, a estética dos anos 80, os caras, eles estavam no futuro. Quem tem aí a oportunidade gela. Os anos 80 foram anos de muito otimismo. Olha só, caiu o muro de Berlim, acabou a União Soviética. Era assim, agora, como professor de geografia, o mundo vai entrar numa nova ordem. Os anos 90 era uma nova ordem mundial. Quem tem idade vai lembrar. Os anos 80 tem uma pista do que vai acontecer a partir de 21 de dezembro do ano 2000. Por quê? Porque a próxima grande conjunção entre Saturno e Júpiter, finalmente, depois de 200 anos, volta para o signo de ar, Aquário. Ou seja, 2020 vai ser ruim, vai ser tenso. A partir de 2021 é uma nova era. Vocês entenderam por que eu estou afirmando isso? Com base na astrologia? Aí as pessoas ficam assim, eu estou meio desanimado, eu não acho que vai melhorar não. Olha, as coisas não acontecem em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. É uma conjunção. Agora, o que é interessante é o seguinte, depois dessa conjunção de 21 de dezembro de 2001, signo de ar, de 2020, em Aquário, nós viveremos mais um ciclo de 200 anos de conjunções no signo de ar. Acabou a era da Terra. Vocês entenderam por que eu estou falando o que eu estou falando? Não porque eu estou dizendo, mas explicando o movimento do céu. E aí o que nos aguarda? É o que eu falei, tá? Eu passei já. Um outro ciclo de ar começou na época do Renascimento. Foi a informação que faltou. Mas o que está aí foi o que eu disse. Eu vou avançar. Tá? Decorei. Vocês querem dar lidinha? Querem dar lidinha? Foi tudo que eu falei. Posso avançar? Então, o mundo após 2021. Alguns temas para reflexão com base nesse conhecimento de que os próximos 200 anos serão de conjunções dos dois planetas sociais em signos de ar. Entenderam por que tem diferença? Porque até agora foi em terra. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, eu coloco uma pergunta. Fim da era fóssil? Não vou dizer que em 2021 não tem mais combustível fóssil. Mas eu posso afirmar que esse ciclo de ar, ele vai ao longo do tempo cada vez mais fazer a transição, não sei se rápida, não sei se lenta, para outras formas de combustível. Sabe um simbolismo muito interessante?
Não vou falar. Não, eu tô tendo cuidado. Não. Ao mesmo tempo, mas eu quero falar com cuidado. Ao mesmo tempo que nós temos uma maneira, um movimento de desacreditar a ciência, no sentido de que aquecimento global não é real, eu quero deixar isso claro, existe esse movimento, e aqui uma pausa. Eu sou professor de geografia, tenho formação nisso, de geografia, eu acredito que o aquecimento global é real, mas tem também leitura suficiente para entender aqueles cientistas que dizem que não. Só que eu acho que assim, na melhor das opções, a gente já está vendo que isso é ruim mesmo, não tem por que manter. Há interesses econômicos, claro, mas eu quero ser justo no meu argumento. Ao mesmo tempo que há esse movimento de desacreditar o aquecimento global, a gente teve na mesma semana a menina holandesa, Greta. Vocês sabem, eu não quero trazer as crônicas cotidianas para cá, eu não quero. Por quê? Porque mesmo isso é apropriado pela polarização. Então quem está de determinado lado vai olhar para esta menina como ela não sendo toda errada, e se você procurar, você pode encontrar argumentos, porque tem um milionário financeiro. Se você for do lado da Greta, você vai falar que os grandes empresários... E eu não sou juiz disso. Isso é uma coisa que cada um vai resolver dentro de si. O que eu quero deixar registrado é: o futuro é dos seres, ponte. Se você se sente uma boa pessoa por ficar indignada com a crônica cotidiana, você não está se tornando um ser ponte. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer com ser ponte. É a sombra de um extremo brigando com a sombra de outro extremo. E o trabalho sobre as emoções é encontrar o que há de luminoso num polo e o que há de luminoso no outro polo e integrar dentro de si. Mas tudo bem, mas a minha responsabilidade é dizer, não há outro caminho para nós. Agora, o que cada um vai fazer com essa informação, eu estou tentando passar ela da maneira mais elegante possível, tá? Para não abaixar a vibração. Novos sistemas de governo, porque tem a ver com o ar, cai no ciclo de terra, e aí vem o transhumanismo, que é o grande tema. Eu vou encerrar a palestra com isso. Qual é a questão do transhumanismo? Não me surpreenderei se até 2022, porque eu estudo essas coisas, me informo, já está bem avançado, não cabe aqui fazer essas referências, ao invés de utilizar telefone celular, nós teremos chips implantados na cabeça. E não estou aqui para dizer se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, não sou juiz disso também, mas a partir de 2020, em 2021, inicia-se a era do transhumanismo. Como cada um vai lidar com isso na sua vida, também não sei, mas é isso que se apresenta, para o bem e para o mal. Hoje, nós já somos dominados pelas máquinas. O transhumanismo tem muito a ver com a inteligência artificial. Todo mundo hoje acorda checa a rede social, dorme checa a rede social, e vocês sabem exatamente o que isso significa nas nossas vidas. O que não está muito claro é que existe uma inteligência que decide que você vai assistir ou não vai assistir. É o tal do algoritmo. É isso? Logaritmo. É o tal do logaritmo. O Elon Musk, que é, não sei se vocês sabem quem é o Elon Musk, ele é o CEO da Tesla Motors, que fabrica carros elétricos, da SpaceX, que é a primeira empresa privada que lança foguetes para o espaço, e é um dos precursores, um dos nomes de ponta da inteligência artificial. Ele diz uma frase que eu acho que ele está bastante preocupado com esse assunto, mas já está aí, inventou o Neuralink, mas a questão que ele coloca é a seguinte: cada vez que a gente digita e faz uma pergunta para o Google, compartilha uma foto, uma mensagem, envia informação, estamos todos, 7 bilhões de pessoas, coletivamente programando a inteligência artificial. Isso é o mundo que nos espera a partir de 2020 e 2021. Muito obrigado, gente.